Você vive com HIV e vai fazer uma viagem mais longa, de algumas semanas ou meses? Vem comigo nesse vídeo antes de você viajar, porque você precisa se planejar para esse momento. Lembre-se que você e sua medicação estão sempre juntas, então você precisa aprender alguns critérios e regras para andar com a sua medicação por aí. Vem comigo para aprender e não passar mal nas viagens. Para começar, gente, saibam que é possível, né? Quando a gente fala de viagens, pode ser viagens nacionais, que aí tem algumas diferenças, e viagens internacionais. Já sabendo o tempo que você vai se ausentar, a primeira coisa que você precisa é fazer uma solicitação, onde você faz seu acompanhamento, né, para o tempo que você vai ficar afastado. Ah, eu vou morar em outro lugar. Ok, mas faça esse pedido, né, para os 6 primeiros meses, até que dentro do novo local que você tá, você consiga viabilizar ali, fazer parte da assistência à saúde, consulta, se integrar. Então não vai com medicação contadinha, sempre leve a mais. Aí já é uma primeira dica, tá? Sempre leve a mais, porque imprevistos podem acontecer e você não pode ficar sem medicação. Quando eu viajei para Portugal, eu peguei 1 ano de medicação, foi incrível. E eu levei 6 meses e depois eu voltei no Brasil e levei mais 6 meses, né? E meus vídeos sempre tem meus gatos atrapalhando, é incrível. Olha lá, pelo amor de Deus, ganharam uma caixa. Tá, seguindo. Então, é muito importante que você peça ao seu médico infectologista que faça um relatório específico. Ele precisa, né, fazer por escrito, dizendo sua data de ida, sua data de volta, um relatório breve sobre você. Você só consegue pegar a medicação, essa liberação estendida, se você tiver indetectável. Então tem que estar com os exames em dia, os acompanhamento em dia, né, para você ter isso no relatório e poder, né, ter o direito dessa dispensação de mais longo prazo. Então, se você vai fazer um intercâmbio fora, enfim, ou se você vai viajar no Brasil, você já pode pegar uma medicação aí antecipada, a depender do caso, você consegue até 1 ano. O mais comum são a retirada de 6 meses, pelo menos, isso é garantido. Então presta atenção que isso aqui é conteúdo que eu dou nas minhas consultas e atendimentos pagos, então você vai saber o que você precisa, né, de documentação para ter esse primeiro passo, que é a medicação. Afinal de contas, a gente está falando de aeroporto, mas é importante falar sobre isso, né, que você vai estar com um volume de medicação a mais. Então isso gera um pouco de medo e receio nas pessoas. Mas você tem uma condição crônica, né, que você precisa tratar com essa medicação. Precisa do relatório médico emitido pelo seu infectologista dizendo a sua carga viral, CD4, tempo de que você faz tratamento e qual é o seu esquema, tá? Assim, qual é a medicação, se é o 3 em 1, se são 3 comprimidos separados, quais são, miligramagem, tudo, né? O médico sabe essa parte. Considere a língua oficial do país que você tá indo, caso seja uma viagem internacional, tá? Então, ou você, quando eu fui para Portugal, eu deixei em português mesmo. Agora, se eu tivesse vindo direto para Espanha, onde eu tô agora, teria que ser em espanhol. E se for outros países, aí inglês, tá? No geral, é assim que funciona. Você precisa também da receita médica, né? Que é aquela folhinha de controle logístico mesmo de medicamentos, inclusive vão te dar uma específica, Ciclom, preferencialmente traduzida, comprovante de viagem. Então, quando eu fui pedir a minha medicação para 1 ano, eu fui no infectologista, falei que ia fazer um mestrado internacional, um intercâmbio, e que eu precisava da medicação, da dispensação por 1 ano, levei o visto, o passaporte, né? E, enfim, acho que na época eu apresentei as passagens de ida já que estavam compradas, entendeu? Então tem que ser algo assim, porque senão alguém tá com preguiça de ir, vai pedir uma dispensação, não é simples, você tem que comprovar que precisa daquilo. Se a sua viagem para dentro do Brasil, é importante você saber dessa informação. Ó, as pessoas vivendo com HIV no Brasil têm o direito de retirar medicamentos antirretrovirais em diferentes estados. Então, se você vai viajar para algum outro estado, você pode tirar lá, tá? É uma dispensação em trânsito que a gente fala. Eu vou ler para vocês para não ficar dúvida. Como funciona a dispensação, né? Pessoas cadastradas no Ciclom, Sistema de Controle Logístico de Medicamentos, geralmente quem vive com HIV já está registrado nesse tipo de questão, podem retirar até 30 dias de medicação em qualquer dispensadoria de medicamentos, né, do SUS no Brasil. Então vamos lá. Podem retirar até 30 dias. Se você for ficar mais de 2 meses, mais de 1 mês, no caso, tipo 2 meses em diante, em outro lugar, aí já vai ficar inviável, porque você pode até tentar, mas garantido mesmo são os 30 dias, tá?
Vamos lá, documentação necessária. Para retirar o medicamento fora do seu local de origem, você precisa do seu documento de identificação com foto, né, importante, a receita médica, né, que possa ser usada em outro estado. Limitações. Essa dispensa é voltada para situações temporárias. Recomenda-se que para mudanças definitivas, o paciente transfira seu acompanhamento para o SAI, Serviço de Assistência Especializada do novo local, tá? Receita de outro estado. Não há mais bloqueio para o uso de receitas médicas de um estado para retirar medicamentos em outro. Isso é ótimo. A norma fortalecida pela telemedicina permite essa flexibilidade. Então, sim, o carimbo do médico do Distrito Federal seria aceito no Nordeste numa viagem mais longa, por exemplo. Beleza, então já fez o primeiro passo. Agora o segundo passo é durante o aeroporto. Como é que é, né? Como é que funciona? Beleza, pronto, você já tem aí sua medicação, seja para viagem internacional ou nacional. Então você já sabe as formas, né, ali, estratégias que você vai usar, porque sim, nós, pessoas vivendo com HIV, precisamos também ter estratégia e um maior planejamento sempre que a gente pensar. Lembrando que a gente vai falar agora do aeroporto, mas viagens internacionais antes é preciso que você pesquise sobre a elegibilidade, ou seja, assim, se o país aceita, porque saibam que existem países que restringem a entrada ou permanência de pessoas vivendo com HIV. E você pode consultar isso no HIV Travel. Tem um vídeo específico sobre isso aqui no canal que você pode consultar. Então, gente, no aeroporto, essas são as medicações e como a gente falou, você vai estar levando para mais tempo, né? Então, claro, pode soar estranho, é por isso que você vai seguir alguns critérios que eu vou falar agora e são bem importantes. Lembrando que eu nunca tive problema com medicação, não conheço, vendo vídeo de outras pessoas que vivem com HIV também, pessoas que tiveram problema, porque seguindo isso aqui já é bem estabelecido, tá? Na parte que você vai passar tanto no aeroporto nacional quanto na imigração. Eu já tive problema, inclusive, com isso aqui. Sim, isso aqui sim já me gerou constrangimento e eu já fui parada, tiveram que revistar porque eles acharam que era um shampoo. E aí quando abriram eu estava carregando um companheiro, né? Foi uma situação meio constrangedora, chata, enfim, mas do meu remédio ninguém perguntou nada. Mas, enfim, vou explicar para vocês como ter tranquilidade durante a parte que você está passando no aeroporto. Para começar, é recomendado que você leve suas medicações na mala de mão, né? Para não acontecer de extraviar. Então, estando com você, tá num lugar seguro. Então, você leva na mala de mão para já ficar seguro. Essa é a primeira orientação, é bem importante. Outra coisa é levar nas embalagens originais. Por exemplo, esse aqui tá fora, sabe? Porque tem uma caixa com vários desses. Então tem que estar na caixa, não dá pra estar assim. Não dá pra tirar os comprimidos e enfiar sei lá onde, até porque isso nem é recomendado, né? Pela proteção e durabilidade da medicação. Tá aqui, ó, manter o frasco bem fechado e a medicação dentro do frasco. Então tudo tem um porquê. Tem até umas coisinhas que vem dentro, tipo isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, se eu conseguir tirar. Vai cair todos os comprimidos, mas eu quero tirar o negócio. É óbvio que vocês já viram, isso aqui serve para reduzir a umidade dentro do frasco e também não comprometer a sua medicação, tá? Então é por isso que também é importante você... Eu sou brasileira e não desisto. Aqui, ó. Esse trem aqui, meio estranho, não vão comer isso não, pelo amor de Deus. Mas enfim, isso aqui, né, é sílica e de diferentes formas e outras coisas que eu não sei. E fica lá dentro e a gente tem que manter lá, tá? Então é importante. Outra etapa importante. Você sempre está acompanhado da sua receita, porque isso aqui sem receita pode complicar, né? Como é que você vai explicar? Então, assim, se você tem ali uma pastinha com um exame seu, um cartãozinho do SUS dizendo que você é paciente crônico, é interessante, mas a receita não pode faltar de jeito nenhum. E dependendo da localidade, como eu falei, se você estiver indo viajar para fora, coloque a receita na língua daquele local que você está indo também. Sim. Não é, Tom? Ele tá confirmando pra vocês. Me perguntaram se na imigração, no caso, a experiência que eu tive foi em Portugal. Meu Deus do céu, eles voam assim, voaram no vídeo. Então, eles estão em todos os últimos vídeos. Então me perguntaram sobre a imigração em Portugal, como tinha sido. E, gente, a mesma coisa. Se você tá dentro das regras, você não vai ter problema. É só você comprovar com tudo isso que eu acabei de falar pra você. Eu já fiz vídeo aqui falando se era possível imigrar, eu conto um pouco da minha experiência em Portugal, mas tem gente ainda perguntando como é a realidade. Hoje em dia muitos brasileiros estão imigrando para a Europa e Portugal geralmente é a porta de entrada, então vou fazer vídeo para vocês. Aqui na Espanha eu ainda não peguei medicação,
nível, mas assim que eu pegar e adentrar o sistema de saúde, eu vou falar pra vocês também, tá bom? Então, continuem comigo aqui, me sigam lá no Instagram, acessem os serviços aqui na descrição, tem muita coisa legal pra vocês. Se você tá descobrindo HIV agora, tá cheio de dúvida, tem e-book gratuito aqui pra te ajudar, pra te informar, te fortalecer, tem atendimento terapêutico comigo, é acompanhamento de 3 e 6 meses, tem muita coisa boa. Então, fiquem por aqui comigo que eu sempre vou estar informando vocês do que estiver surgindo por aí, tá? Beijos e até. Boa viagem!